O que você anda fazendo com seus dados? E o que andam fazendo com eles? O Waze te acompanha todos os dias para o trabalho, ele sabe para onde você vai. O Instagram sabe do que você gosta. O Facebook conhece seus amigos. O LinkedIn sabe onde você trabalha. Você troca desconto na farmácia pela informação de quem está doente em casa ou se tem um bebê. Seus dados, nossos dados, deixam rastros. E esses rastros podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. E o tema de hoje é segurança dos nossos dados. E para bater um papo comigo sobre esse tema, eu convidei o Guilherme Berbert, que é CEO da Muse Competence Institute e que é especialista no assunto. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Mardo. Boa tarde. Boa tarde. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Muse. Ok. A Muse é um modelo de maturidade para empresas que tem a finalidade de implementar um processo de governança, boas práticas de governança, e avaliar se essa empresa é uma empresa mais madura, mais segura do ponto de vista de procedimentos, processos, e também para poder avaliar o nível de risco que essa empresa está passando hoje, tanto na exposição dos dados ou quanto que ela gerencia bem os dados pessoais dos seus clientes. Por um lado, nós temos os nossos dados coletados e armazenados pelas empresas, né? Quando a gente vai num site, quando a gente vai numa farmácia, e às vezes a gente não sabe o que estão fazendo com os nossos dados, né? Por outro lado, as empresas coletam esses dados para uso que a gente não sabe se é para o bem ou se é para o mal. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está vindo aí para regular isso tudo, não é isso? Como é que isso vai funcionar? Bom, a questão do uso de dados, ela nasce agora a partir do momento que você tem a migração dos dados que antes estavam em papel, meio físico, para o meio digital. E a percepção de que com os sistemas de informação, com a informática, a gente pode extrair informações a respeito disso para uma determinada finalidade. Né? Por exemplo, tudo que a gente digita na internet, seja num navegador, seja em um site, ou o que quer que seja, isso é armazenado e está sendo usado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem no sentido de garantir a soberania pessoal em relação à propriedade desses dados. Ou seja, até um tempo atrás as empresas elas faziam o que queriam, porque não tinha nenhuma lei que regulasse isso. Com a LGPD, essas empresas passam a precisar pedir a nossa autorização para usar esse dado com uma determinada finalidade. E se ela usar esse dado ou coletar uma determinada informação a meu respeito, por exemplo, a minha cor preferida, né, digamos que eu goste de azul, e ela usar esse dado para uma outra finalidade, ela é obrigada a me informar que ela vai usar a minha preferência de cor para uma determinada finalidade. Então, basicamente, ela vem no sentido de proteger o cidadão para que ele não precise ser usado como massa de manobra ou usar as minhas informações pessoais para poder me vender algum produto ou até mesmo para traçar um perfil psicológico meu, no sentido de, por exemplo, manipular o resultado de uma eleição, como a gente já viu acontecendo aí fora do Brasil. As leis no Brasil, umas pegam, outras não pegam. O que vai fazer com que essa lei pegue? Bom, primeiro, isso é um movimento que não é apenas no Brasil, isso é um movimento a nível mundial. Tá? É um movimento que começou na Europa e a nossa lei é uma cópia quase que igual da legislação europeia, e a partir dessa legislação o Brasil ele acabou de firmar, o Mercosul, né, junto com o Brasil, acabou de firmar um pacto de livre comércio com a Comunidade Europeia. Então, assim, somente por esse detalhe, a gente acredita que essa vai ser uma lei que vai pegar e vai ser uma lei que vai ser colocada em prática de maneira muito rigorosa. Porque isso nada mais é do que garantir a privacidade das pessoas com seus dados. Hoje tudo que nós fazemos no meio digital está sendo registrado, está sendo monitorado, e a gente acaba meio que sendo bombardeado com propagandas, com ofertas, ou até mesmo os nossos dados sendo usados de uma maneira não adequada, de uma maneira até mesmo ilegal, e essa lei ela vem nesse sentido de não, olha, empresas, vocês não podem fazer o que vocês quiserem, esses dados, a informação, ela é privada, ela pertence ao cidadão. Então é uma lei que vai pegar com certeza. Que empresas é que precisam
se regularizar e como é que se regulariza isso? A lei ela abrange todas as empresas e todas as pessoas. Tá? Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas de direito privado, as empresas privadas, sejam empresas públicas. Todo mundo está debaixo dessa lei. E ela não se restringe somente aos dados digitais, ela diz respeito a toda e qualquer informação. Então, para você ter uma noção, se você for num hospital e o médico fizer um prontuário médico seu, aquilo dali é uma informação pessoal sua e você tem que estar sendo informado de como que isso vai estar sendo armazenado, de como que isso vai estar sendo usado dentro do hospital. O hospital não pode pegar o seu prontuário e juntar o prontuário, sei lá, de alguns milhões de usuários dos hospitais e vender esse dado para uma farmácia, para uma indústria farmacêutica, dizendo, olha, aqui nós consumimos tantos medicamentos do modelo X, ele tem que preservar esses dados. A mesma coisa na universidade, todo o prontuário do aluno, né, as notas, também está debaixo, mesmo que seja em papel, não é só dado digital. As empresas precisam se preparar para isso, né? E elas têm, se não me engano, até o próximo ano, até agosto do ano que vem, para se preparar e depois, quando implementar, ela ter essa continuidade e ter esse cuidado. A Muse, junto com a Facilite, tem criado uma solução única, até onde eu sei, no mercado. Né? E como é que funciona essa solução? Como é que vai funcionar? A lei, ela prevê que até agosto do ano que vem, as empresas precisam começar a se adequar. E o processo de adequação, ele passa primeiro por uma revisão jurídica nos contratos, na formulação de todos os contratos, tanto do contrato da empresa com o seu cliente, da empresa com o seu fornecedor e da empresa com seus funcionários. Tá? O segundo passo, ela precisa criar um programa de boas práticas de governança para que você tenha métodos que garantam que aquela informação está sendo cuidada do jeito certo. Então significa que você tem que treinar o seu funcionário para poder acessar aquele dado uma vez acessado, você tem que ter um controle de quem acessou, quando acessou, para que foi acessado. Se você vai guardar, usando o exemplo do hospital, você tem um prontuário físico, isso daí tem que ser guardado, tem que ter uma boa prática de gestão para armazenar isso num lugar e proteger, para que ninguém possa ter acesso, ninguém que não seja autorizado. Então é um processo de implementação mesmo de governança. E a parceria com a Facilite, ela vem no sentido de a gente ter a boa prática, mais uma ferramenta que garante que quando você faz uma determinada tarefa, essa ferramenta está registrando aquilo que está acontecendo. Né? E aí você consegue fazer com que o procedimento possa ficar rastreável. Ou seja, eu fiz uma determinada ação para me proteger, digamos que daqui a um tempo aconteça uma invasão ou alguém use o dado de maneira indevida. Eu tendo esse procedimento registrado em uma ferramenta com boas práticas de governança, eu me apresento à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, olha, aconteceu essa situação, eu fiz todos os requisitos e aí uma pessoa burlou o sistema, né? Usou de maneira indevida, está aqui a pessoa, está aqui o registro do que aconteceu. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não vai te multar numa situação como essa. Agora, se você não tem processo, se você não está com ele preparado, não tem registro do que está acontecendo na sua empresa, com certeza você corre o risco de ser multado. Eu acredito que algumas compras, principalmente as governamentais, elas vão ser reguladas com, tipo, você tem uma certificação, você já está homologado. Sim. Como é que isso vai funcionar? Dentro da lei, lá no artigo 52, inciso 2, diz que as empresas elas precisam demonstrar a efetividade do seu sistema de gestão. Né? E a certificação Mose ela vem exatamente nesse sentido. Ela, como é um modelo de maturidade que avalia o nível de risco que aquela empresa está correndo e o que ela precisa fazer para mitigar esse risco e se adequar à lei, quando você faz o processo da certificação Mose, você tem um instrumento para poder mostrar para os seus clientes, mostrar para a autoridade nacional de que você tem maturidade para estar gerenciando os seus processos. Então é mais ou menos nesse sentido que a Mose está complementando e apoiando as empresas. Um outro detalhe também é que dentro da LGPD ela diz que as empresas vão ser avaliadas com pesos diferentes. Se você tem uma empresa muito grande,
ela vai ter um nível de rigor maior. Se você tem uma empresa menor, ela vai ter uma especificidade um pouco diferenciada. Porque não tem como você comparar, por exemplo, uma empresa de 30 funcionários com uma empresa de 30 mil. É completamente diferente. Né? E a Moze, ela vem exatamente com esse peso. A gente já tem uma metodologia que é adequada para o tamanho da organização. Então, assim, se você tem 20 pessoas, você faz um conjunto menor de objetivos, um conjunto menor de práticas, mas que te dá a cobertura de toda a lei. E se você é uma empresa grande, é a mesma coisa. Você vai fazer mais coisas que fazem mais sentido para você dentro da sua empresa, ela sendo maior. E a Moze já está com essa previsão de ser feita desse jeito. Muito bom. Guilherme, muito obrigado. Valeu pelo papo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.